Boa noite, queridos ouvintes, com alegria estamos aqui. É só de pensar nessas palavras, mercadores do templo, nós percebemos que mercadores, a palavra mercador, ele vem de mercado. Mercado significa comércio, ou seja, eu estou vendendo algo, eu estou vendendo alguma coisa. Naquela época de Jesus, mercadores do templo eram pessoas que vendiam algo no templo. Mas o que é templo? Se nós olharmos a casa espírita, sabe que a casa espírita pode ser considerada um templo? Templo é alguma coisa, uma construção de 4 paredes ou mais, não é? Quantas puderem, simples ou mais sofisticada, mais luxuosa, não importa, mas que remete a um lugar de oração. Um lugar que as pessoas se comunicam, né? Se conectam com Deus. Esse é o templo. Então, na época de Jesus, existia templos. E os templos, onde as pessoas pregavam a sua fé, pregavam a sua conexão com aquele Pai divino, todo-poderoso, Rei dos Reis, que eles assim pensavam, tinha esses mercadores lá, né, nessa época no cristianismo, vendendo alguma coisa na porta do templo. Quando nada, entrava dentro, né, desse templo e oferecia alguma coisa àqueles fiéis que lá estavam. Desde essa época, tinha pessoas que concordavam com a venda de coisas dentro daquele templo de oração, onde as pessoas estavam ali pregando e outras estavam numa fé, seja essa fé raciocinada, racional ou uma fé cega, ela estava ali comprando as ideias que estavam sendo passadas para elas. E muitas das vezes, até hoje, nós percebemos a fé cega. Muitas pessoas vendem algo na fé, na carência emocional e afetiva do outro, na falta, na saudade, na perda, enfim, na fragilidade do outro. Muitas das vezes, pessoas engambelam, enganam, falseiam. São os falsos cristos e os falsos profetas, que nós também já conhecemos, né, dentro da doutrina. E aí aquelas pessoas ficavam ali vendendo coisas, né, mercadorias dentro do templo. Só que essa mercadoria, naquela época de Jesus lá, ela não era igual não. Não tinha um valor fixo. Hoje nós sabemos que as pessoas, os comerciantes em si, cada lugar põe seu preço, tem uma certa independência, uma certa autonomia. Nós progredimos a tal nível para fazer as nossas escolhas, as nossas compras e colocar valor no que nós temos, no que nós queremos desfazer, vendendo, trocando, doando, enfim. Nós temos essa liberdade conquistada em lei. E cada, né, mercador aí, cada comerciante coloca o preço, seu preço no produto. Mas quando nós falamos de templo, que é oração, nós vimos aqui que tem preces pagas, né? Naquela época lá atrás, quando nós estudamos o Evangelho no capítulo 26, e o capítulo 26, para quem não está aqui toda quinta-feira acompanhando, vocês podem pegar o Evangelho em casa, tá? Que é dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então nós já vimos aqui o dom de curar, porque ele existe. Nós vimos aqui as preces pagas, ou seja, que nós não devemos pagar por ela, mas que naquela época se cobrava e até hoje alguns lugares, alguns templos de oração cobram as preces. E aí hoje esses mercadores expulsos do templo, esse é o título do estudo da noite. Mas eles foram expulsos por quem? Por Jesus. Mas como Jesus, um símbolo de amor,
de caridade, de fraternidade, de benevolência, podia expulsar aqueles mercadores ali, porque eles estavam vendendo algo. Jesus tinha autoridade. Ele sabia muito bem o que estava por trás daqueles olhos que não eram iluminados e não resplandeciam luz. E ele, de fato, o expulsou. E aí nós vamos ler na íntegra como que é colocado aqui para nós no Evangelho. Aqui no item 5, se vocês pegarem esse capítulo em casa, o 26, dai de graça o que de graça recebeste, no item 5, mercadores expulsos do templo, diz que Jesus foi, né, para Jerusalém junto com vários discípulos, né? E entrando no templo, ele começou por expulsar dali os que vendiam e cobravam e compravam, que vendiam e que compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Então veja bem, a gente fica imaginando Jesus doçura, amor, carinho, mas com uma autoridade, porque sabia o que estava fazendo. Ele chega, será que Jesus pegou e fez assim, ó, e jogou tudo para cima, com raiva, com ódio, com ira? Quando a gente pensa assim, derrubou é derrubar, tirar, arrancar, expulsar. Para ele fazer isso, será que ele fez igual a gente faz? Quando uma criança faz pirraça, a gente bate, a gente briga, a gente põe de castigo, ou então toma as coisas com brutalidade, a gente faz isso, né? Às vezes a gente quer ensinar pecando. Outro dia eu vi uma mãe corrigindo acho que foi um gatinho, e aí o gato fez gracinha para poder morder a criança, mas estava puxando muito o rabo do gato, ele estava se defendendo. E aí a mãe falou assim: ah, não faz isso, que gato feio, fala com ele, não pode, bate nele. Então, quer dizer, a gente está ensinando às vezes a criança a dar o troco, né? Fazer algo grave com que aquilo que você recebe, que é a ofensa. E não ensina a indulgência e o perdão desde pequeno, e depois ficam, né, com mais dificuldade na idade adulta. Então, Jesus, se a gente pensar como nós agimos, nós vamos imaginar Jesus levantando mesa, jogando mesa, derrubando tudo mesa, expulsando, sai daqui, eu não quero vocês vendendo nada aqui, tira essa mesa daqui. E às vezes até com mais violência. Mas a autoridade dele era muito grande. Então ele exigiu que não fosse vendido nenhuma mercadoria mais no templo, que ninguém trafegasse para lá e para cá utensílios, mercadoria, objetos, e que ninguém vendesse, que ninguém comprasse. E convidou que aqueles que quisessem vender, aqueles que quisessem comprar, fica lá do lado de fora, porque isso não é prática aqui dentro. Porque o que é para fazer aqui dentro? É para se comunicar com meu Pai que está no céu. Não é? E pedindo ao meu Pai que está no céu, ele vos concederá. Então, nós temos que acreditar que a nossa fé, ela transporta a montanha que Jesus disse. Nós precisamos acreditar nisso. E precisamos acreditar que essa fala com Jesus, que é a oração é o quê? É uma conversa com Deus. E essa conversa tem que ser simples. Um diálogo, como diz o jovem hoje, papo reto. Ó, errei pra caramba hoje, mas quero me consertar, quero me corrigir, quero ser melhor amanhã. Mas me ajuda, por favor. Eu sei que eu estou falhando. E aí você fala na autenticidade de um jovem, de um adolescente, porque eles conversam assim mesmo, né? Porque você não precisa palavra rebuscada, você não precisa ter muito mérito para você obter a graça. Você precisa se aceitar na limitação que você está, mas numa busca constante pela melhoria. Então, essa conversa que você faz com Deus, pedindo lá no Pai Nosso o perdão das ofensas, elas têm que ser igual para os nossos semelhantes.
Então, nesse ato de Jesus expulsar os mercadores que estavam ali, fazendo do templo de oração um comércio, não foi de uma forma tão ríspida, de grosseria e de ignorância, até porque Jesus não tinha o quê? Os defeitos que nós, criaturas humanas, carregamos o germe em nós ainda no mundo de provas e expiações. Se nós estamos num mundo de provas e expiações e que não tem criatura santa, não tem criatura perfeita, nós estamos galgando degrau por degrau da evolução do crescimento espiritual, o que eu posso esperar do outro? Que o outro, num dado momento da sua existência, irá me decepcionar. Aí você fala assim, será que é o outro mesmo que te decepciona? Ou é você que cria expectativas demais em cima do outro? E aí nós vamos ver todos os tempos as pessoas cobrando favores, cobrando graça e vendendo às vezes, não é nem terreno, é o território inteiro do outro lado. Como se fosse capaz do dinheiro comprar a alegria, a felicidade, a bonança, as bênçãos, as bem-aventuranças prometidas por Jesus numa esfera mais evoluída. Essa esfera mais evoluída eu tenho que conquistar dia a dia. Nós não pulamos etapas. Deus não vai absolver os nossos erros, os nossos pecados e nós vamos virar santos da noite para o dia e não preciso pagar nada. As minhas dívidas foram quitadas, não. Nós sabemos, espíritos que somos, acreditamos na reencarnação e na imortalidade da alma, que vamos vir tantas vezes necessárias foi para fazer a corrigenda convidada, né, pela Joana de Ângeles. Então nós precisamos nos transformar moralmente, evoluir moralmente, não apenas intelectualmente. Então, naquele tempo, aquele povo, aquele mercador, ele só estava querendo ganhar dinheiro, só estava querendo lucrar. E aí nós ficamos pensando, o que hoje se vende no templo? Será que o templo ainda se vende algo? Vende. Alguns lugares vendem. Nós temos uma ideia um pouco diferente, né? E nós não temos verdades e não temos mentira, cada um compreende de uma forma, mas nós não concordamos com vendas de determinadas, né, de determinados objetos ou determinadas práticas dentro da própria doutrina. Então isso vai de encontro com cada um, né? Às vezes nós vamos fazer, por exemplo, um almoço fraterno para garinhar fundos, um festival de pastel para garinhar fundos. Para quê? Para manter a casa funcionando, para pagar a internet, para poder ter, né, essa divulgação doutrinária longe. A gente precisa da internet, precisa desse recurso maravilhoso tecnológico? Precisa. Aqui tem que ter luz, né? Tem que ter água, tem que estar limpinho, tem que ter asepsia. Tem. Então a gente tem um custo para isso. Mas não é porque a gente tem um custo nisso tudo que a gente vai passar uma sacola exigindo que as pessoas deem alguma quantia de determinado valor. Então, o dar de graça o que de graça recebeste e o fazer a caridade sem olhar a quem, incondicionalmente, é incondicionalmente, ou seja, eu não tenho que ter condição. Então, para mim colocar o nome no caderno de prece, para mim orar para um ente querido de alguém que está enfermo, não é porque a pessoa tem um status social melhor, não é porque ela dá mais que 1 quilo de alimento ou roupa no bazar. Então, nós não podemos fazer barganhas com a espiritualidade, barganhas espirituais, nem com Deus, nem com os mentores, nem com ninguém, né, na casa espírita, principalmente porque nós sabemos que tudo volta à lei de causa e efeito. E muitas das vezes lá atrás era isso que Jesus estava proibindo, porque as pessoas estavam cobrando a oração feita. E aquele que podia pagar mais pelas orações, pela graça, é aquele que teria mais recompensa, ou seja, era falado para ele que ele teria até o paraíso.
E hoje também nós vemos que ainda acontece. Eu posso, por exemplo, pagar um ano de uma missa para alguém que nem lá na missa vai. Posso. Eu devo? Vai da minha fé. Vai fazer sentido? O que eu poderia estar fazendo com esse valor, com esse dinheiro? Eu posso dar o dízimo? Posso, mas o que está fazendo com esse dízimo? O que está ajudando? Que caridade que está sendo construída? Então, tudo isso é para que a gente possa estar pensando. E aí, quando ele expulsou, né, todos do templo, ele ao mesmo tempo os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa está chamada casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Porque nós começamos a falar aqui que eles não cobravam igual, eles cobravam preços, valores da mercadoria diferenciados. Lá vendia-se cetim, vendia-se tecidos refinados. Nós vamos ver, por exemplo, no próprio filme de Claro, né, Irmão Claro, que eles tinham, né, os tecelões, as pessoas que tinham o comércio, que dominavam um pouco mais, eles vendiam e eles tinham carta branca na igreja. Mas por que eles tinham carta branca na igreja? Porque financeiramente eles davam uma contribuição maior dos impostos, porque eles tinham mais rentabilidade, eles cobravam mais impostos e aí eles pagavam mais e tinham mais chance de, vamos colocar, concorrer no comércio, né? Colocar a mercadoria ali para aqueles fiéis comprarem. Então veja, essa questão de comércio, de tributação, de mercadores, ela é muito antiga. Isso não vai acabar assim, né? Todo mundo quer lucrar alguma coisa. Mas como que a gente vai lucrar na casa espírita? É a mesma coisa que a gente fizer um bazar, vamos fazer um bazar dentro da casa espírita. Beleza, vamos fazer. É muito válido? A gente tem que separar as coisas, né? Dentro da casa espírita. Vamos colocar ali uma do lado de fora? Tá, vamos colocar do lado de fora. Mas quem vai comprar? Qualquer pessoa vai comprar. Ah, mas quem frequenta aqui vai ter que pagar mais do que paga lá fora? Não, tem que ser o mesmo valor. E naquela época não era assim. Não era assim. E hoje a oferta é para aquele que tem mais posses, poder aquisitivo. E nós vemos isso até hoje, né? Às vezes não é na nossa crença, mas ainda existe, nós vemos na sociedade. Então ele continua aqui. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então veja, os príncipes dos sacerdotes, o povo tinha Jesus como liderança, como verdade, como caminho, verdade e vida. E eles tinham medo do povo, porque pensa bem, ele vai contra Jesus, Jesus fala que não pode fazer dessa forma, o povo se rebela contra eles e fica cada vez mais do lado do Messias, do lado do Cristo, e aí eles começam a perder um certo domínio, um certo poder. E eles ficaram preocupados, né, com essa questão de perda aí. E aí, continuando, isso está lá em Mateus, quem quiser pegar também biblicamente, procurar Marcos 11, aliás, é Marcos 11, capítulo 11, versículo 15 a 18. E em Mateus é o capítulo 21, versículo 12 e 13. Aí vocês vão ter um conhecimento mais amplo do assunto. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Imagina se eu começar a vender água fluidificada R$ 10. Quem dá mais? R$ 10, vou começar? Não, a que deu R$ 10 vai curar as feridas do corpo. Ah, não, a que deu 20 cura da alma. Mas a que der 30 te faz a elevação moral. E você já tem passagem direto para o nosso lado. Já pensou? Se vier alguém aqui na frente começar a falar asneira,
começar a falar que lê carta, que faz regressão de memória, que desvenda o que você foi no passado, porque ninguém foi escravo, ninguém apanhou e ninguém bateu. Não. Você era príncipe, condessa, rainha, rei. Essa síndrome da realeza existe ainda muito grande, muito forte. E a doutrina espírita, ela é contra essas práticas. Mas um tempo atrás, quando surgiu o espiritismo, lá com Kardec, que codificou e lançou o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, o que aconteceu? Quando ele vai para estudar? Ele vai para estudar exatamente as pessoas que estavam fazendo das mensagens dos espíritos um lugar de plateia, de aplausos, de venda de ingressos, ou seja, mercadores. Eu estou te vendendo um espetáculo. Vai lá, as mesas falam com você, elas rodopiam e é uma coisa louca. E eles vendiam. Então, desde aquela época de Kardec, e Kardec, não existe isso. Isso daí é fanatismo. Isso daí é fé cega. Não é racional. Uma mesa não pode falar. Como é que uma mesa vai te dar respostas e vai rodopiar? Isso daí é fraude. E quando ele vai pesquisar, ele levanta a mesa, levanta a cadeira, vira de cabeça para baixo. Quando ele vê os fenômenos físicos acontecendo, opa, se fosse agora o celular saia correndo, o copo flutuando, a água derrubando, isso aconteceu? Aconteceu. Kardec foi cético, sem credibilidade alguma, achando que era o quê? Charlatanismo. O que é charlatanismo? Enganação. E muitos enganam até hoje. São os falsos cristos, são os falsos profetas nos templos. Templos, qualquer templo. Templo é um lugar de oração. Então, nessa época, Kardec vai para pesquisar tudo isso e percebe que ali tinha que existir uma força inteligente atrás do pé da mesa, atrás da mesa, porque a mesa por si só é madeira, não tem cérebro para pensar. E aí ele percebeu, através de muitos estudos, né, foram 5 anos de estudos, 50 cadernos para ele destrinchar aquilo tudo, estudar aquilo tudo e vir fazendo de forma metodológica, porque era um professor renomado, para poder chegar à doutrina, porque esses 50 cadernos, 5 anos de pesquisa, não era do Kardec em si apenas, era das médiuns, dos médicos que faziam todo essa observação, aonde chamaram Kardec, né? Porque ele era um estudioso, ele podia dar uma ênfase maior, uma metodologia maior naquilo ali, pelo conhecimento, né, de letras que ele tinha e de todas as demais ciências. E ele vai com muito custo e aí ele percebe que realmente ali existia uma comunicabilidade dos espíritos. Usavam a mesa para chamar atenção, mas nada mais era que a mediunidade, o fluido cósmico universal no ser humano, capaz de gerar uma substância chamada ectoplasma, aonde cedia no ambiente para plasmar aqueles efeitos físicos, muitas das vezes até a própria materialização. O que é a materialização? O espírito aparecer aqui do meu lado, igualzinho à última encarnação, e você poder tocar, você poder abraçar, e em segundos ele vai sumindo. E você acordado, não é insônia. Então veja que tudo isso foi provado, mas imagina se eu chamar todo mundo ali só para ganhar dinheiro e fazer um comércio da casa espírita. Vão lá, gente, vai ter sessão de materialização. Hoje precisa disso? Não, o espírito existe, a imortalidade existe, ninguém morre, a vida não começa no berço e termina no túmulo, porque nós somos eternos. E vamos continuar caminhando, evoluindo, até chegar um dia a ser muito parecido com Jesus, nos seus exemplos, nos seus ensinamentos, nas suas vivências, numa esfera mais elevada. Então, ele fala que Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço.
Quantas pessoas querem ir para a casa espírita atrás de uma comunicação do pai, da mãe que desencarnou e começa a ajudar na casa espírita de uma forma valorosa, significativa, meia que compradora. Não deixa muito de ser essa questão dos mercadores lá atrás, porque sabe o jeitinho brasileiro? Passa na frente aí do cinema, ó, eu vou te ajudar. E isso acontece. Nós tivemos aqui um episódio de psicografias. Nós percebemos como as pessoas, né, agem diante da fascinação. Né? Veio um médium renomado, autor de centenas de livros, e aí ele fazia a psicografia. As pessoas queriam conversar com o pai, conversar com a mãe, né? E muitas das vezes a pessoa na ilusão, na carência, num bate-papo mais pessoal, ela às vezes nem se dá conta que ela foi envolvida de uma forma que começam a questionar determinadas questões para ela, um ponto para ela, que ela vai, é como o obsessor fala na reunião, quando ele está perseguindo alguém, mas ao mesmo tempo aquilo é amor ferido. Quando a pessoa erra, ele fica até com raiva, porque ele quer que ela melhore, mas ela não quer melhorar, então ele está perseguindo mais. Aí ele fala assim, entreguei o ouro para bandido, porque ele dá um monte de pista. Ó, ela só vai melhorar se ela fizer isso, isso, isso. E não devia ter falado, entreguei o ouro para bandido. É mais ou menos assim, né? E aí as pessoas naquela ilusão, naquela carência, começam a falar do ente querido que faleceu, detalhes maravilhosos. E muitas das vezes esses detalhes vão parar numa psicografia falsa, tá? Psicografia falsa e a pessoa, nossa, que lindo, é mesmo. Só eu e papai sabia disso, mas às vezes numa pré-entrevista, numa pré-conversa, você falou, ah, eu tenho tanta saudade do meu paizinho, ele me chamava de Daurinha, ele gostava do meu macarrão, não sei o quê. Aí vem a psicografia. Querida Daurinha, como eu tenho saudade de estar na terra com você, filhinha. Que saudade do seu macarrão. É mais ou menos assim. Dá para rir, mas dá para chorar também. Porque as pessoas, elas estão fascinadas, elas querem algo mágico e mágica não acontece. Nós precisamos ter os pés no chão. A psicografia é linda, é maravilhosa, mas eu tenho que conhecer o médium, eu tenho que conhecer a causa, eu tenho que saber, eu tenho merecimento, é importante para mim, quanto tempo eu estou na doutrina, como que tá? Como que é esse processo? Eu vou acreditar em qualquer palavra que coloca para mim, que é o crivo da razão, do bom senso, da lógica. A gente tem que passar nas três peneiras, né, que Sócrates nos ensinou tão bem. Tá fazendo bem, vai me ajudar a evoluir? Imagina, só tem psicografia do bem. O obsessor não vem te falar assim, eu vou te destruir, vou trazer você para o meu lado, que não sei o que, você não melhora. Não. E só fala coisas bonitas. Mas você já está num nível mesmo de ter isso daí, de receber isso daí. Então, mercadores do templo, às vezes a pessoa sofre uma fascinação, não é por mal, não. Não é nem porque ele é existe o covil, né, que é Jesus que colocou, né? A Daura não. Está aqui no Evangelho, quando ele expulsou para dar fim ao covil de ladrões dentro do templo. Olha só, é muito sério isso. Claro que nós vamos melhorando as palavras, porque antigamente está aqui no Evangelho escrito assim. Ah, que limitação tinha o dicionário da língua portuguesa? Né? O dicionário era pequeno, né? E quando era grande é porque a letra era desse tamanho. Não era porque era uma fonte pequenininha com milhões de palavras, não. Então, hoje nós temos muitas palavras para denominar muitas coisas e muitos sinônimos da mesma palavra, que signifiquem coisas próximas, parecidas. Então, e ele precisava, naquele momento, naquele povo desregrado, usar daquela forma de linguagem.
Então, dentro desses mercadores expulsos do templo que é hoje, nós sempre vamos ver os escândalos, não é? O escândalo ele é necessário acontecer, mas ai daquele que cometa o escândalo, disse Jesus. Então, de tempo em tempo, surge alguma coisa na sociedade e nos escandaliza. João de Deus, o médium que cobrava, que estuprava, que fazia. Aí você pensa assim, poxa, será que ele nunca teve mediunidade? Será que ele nunca usou da mediunidade de forma correta e gratuita? Será que ele sempre foi um mercador, um abusador do templo ao ponto de ter que ser expulso e sofrer uma sanção, uma punição social da lei civil? Porque divina ele não vai escapar, é a colheita obrigatória. Tudo que eu fizer de bom volta para mim, tudo que eu fizer de ruim também volta para mim. A colheita é essa, não importa. Hoje a gente pensa assim, nossa, um pai de família tão amoroso, tão bacana, que índole boa, foi preso injustamente. E faz protesto, faz faixa, e grita na porta da prisão, solta, ele é inocente. Será que na reencarnação passada ele não ficou impune dos crimes que ele cometeu? Opa, me safei, me dei bem, fugia e tinha ajuda dos obsessores para continuar na criminalidade. Porque nós temos o que? Ajuda do bom, do bem, do lado bom iluminado e também das trevas para a gente continuar pecando, errando, para que eles possam se sustentar em tudo isso que a gente proporciona, não é? De errado, porque também dá prazer, dá sensação de bem-estar, porque eles não querem melhorar. Então veja que todo esse processo é processo de aprendizagem. Nós lá uma vez ou outra ainda vamos ver isso no tempo e na sociedade, esses escândalos, mas é para que nós possamos aprender e fazer de forma diferente. A reforma íntima que Joana de Ângeles nos convida, ela dá trabalho, muitas das vezes a pessoa não quer ter trabalho. Essa limpeza, essa purificação íntima que nós temos que fazer, é preciso para que nós possamos construir essa purificação íntima que fala aqui, né? E Emmanuel gosta muito de falar da purificação íntima. Ele pega um trechinho de Jesus, né? E coloca lá no Caminho, Verdade e Vida, falando da purificação íntima, que nós precisamos abrir mão de muita coisa para que esse processo de purificação, o que é purificar? É limpar, é tornar limpo, claro. Então, esse processo de purificação interior, ele é muito importante. Que imagem que eu estou vendendo para o meu semelhante? O que eu estou passando para ele? O que ele está vendo em mim? Eu estou consolando, eu estou iluminando, eu estou irradiando luz, eu estou ofuscando, ou eu estou sendo treva, ou eu estou indo com uma carga densa, pesada, ao ponto de dar febre, né, no outro, de dar mal-estar, porque às vezes a psicosfera muda até no odor, no odor. Alguns irmãos vêm na mediúnica conversar conosco e eles ficam, eles mesmos incomodados com determinado cheiro que eles exalam, da ira, do ódio, do rancor, da sede de vingança. E muitas das vezes eles pedem até desculpa por estar numa condição ainda exalando um mau cheiro, não é? E o ambiente, determinadas comunicações, o ambiente altera, né? A gente sente cheiro de flores, cheiro de charuto, cheiro de lavagem, a gente sente determinadas sensações daquele irmão que está se comunicando, porque a mediunidade é isso, é a percepção do mundo espiritual. E bom será quando nós evoluirmos ao ponto de perceber no outro não o que tem ruim. É ruim, a gente julga, a gente aponta, a gente humilha, mas nós começarmos a olhar com os olhos da alma, que resplandece luz no nosso corpo espiritual, olhando o que o Lucinei tem de bom, olhando o que a Nádia tem de bom, o que o Douglas tem de melhor. E nós começamos a pesquisar profundamente, porque é olhar, né, de alma para alma. Eu posso olhar e eu posso ver, né?
Então eu preciso, às vezes, ir além daquilo ali, da aparência. E muitas das vezes as pessoas julgam o tempo todo, não é? Essa questão da mercadoria. Então nós podemos fazer alguma ação para ajudar uma casa a se manter, um templo se manter, mas não para poder agarinhar fundos milagrosos, né? Com falsidade de venda de terreno aqui, de água santa ali, de milagre aqui e acolá, porque isso é fascinar, isso é iludir, isso é mascarar. Para a espiritualidade a gente não esconde nada, para Deus que tudo vê, Jesus, o nosso anjo de guarda, que é o espírito protetor, né, o anjo da guarda, por que a gente vai enganar o nosso próximo? Então, quando ele fala que Deus não aceita essa cobrança no seu templo, porque o templo de oração é o lugar santo, aonde você chega com seus pensamentos autênticos, transparentes e entrega para Deus. Mas essa entrega não é assim, ó, tô aqui com o meu punhado de problema, tá aí, resolvem. E cruza os braços, espera cair do céu, não. Jesus nos propõe essa fé ativa, né? E essa fé ativa que dá trabalho, as pessoas não estão querendo exercitar. Porque até que ponto eu estou me sacrificando para estar no templo? Esse é o convite de Emmanuel, pegando um pedacinho de Jesus, né? Quando Jesus fala que caiados por fora e podres por dentro, porque ele não lavou as mãos. Ele passa para ir para a casa de Tiago, convidado, ele era muito convidado para almoçar aqui, beber ali, né? Jesus era top, né? Como diz a galera nova, era. E hoje, gente, é tão bom receber alguém na nossa casa com festa, fazer, né, uma ceia, e as pessoas estão perdendo esse olho a olho, esse tempo de estar junto. E Jesus estava junto o tempo todo, ceiando aqui e ali, era muito convidado. E quando ele vai para a casa de um mercador que cobra imposto pra caramba, ele ainda passa na sinagoga e fala, tô indo para lá, hein? Vai todo mundo para lá para ter com Jesus o quê? Um diálogo, um bate-papo. Mas na hora de comer, Jesus não lava a mão. Jesus era porquinho? Não. Claro que não. As crianças pensam, quando você fala isso na evangelização, e Jesus não lavou a mão, tia. Não, Jesus lava a mão, mas ele quis mostrar que adianta lavar a mão e o coração está sujinho? Então veja que essa mensagem, essa parábola mostra muito, porque eu estou preocupada tanto com o exterior, tanto com o mercado, do que eu posso vender, a imagem que eu quero vender, que eu vou caiar por fora, mas por dentro eu não perdoo ninguém, eu me magoo à toa, eu tenho rancor, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu não perdoo, não procuro ser perdoado, porque para mim tanto faz, o outro sumiu da minha vida, graças a Deus, e nós vivemos na soberba da ignorância e da tolice sem evoluir. E aí ele convida para nós nessa mensagem para que nós purifiquemos o nosso coração. A limpeza é de dentro para fora. Então esse mercador, eu preciso começar a ver, eu estou vendendo o que para mim mesmo? Que imagem? Porque é fácil, eu posso estar sorrindo por fora e sangrando por dentro. Eu posso estar sangrando por fora, até com um bife podre na perna, ganhando dinheiro com um bornalzinho, com a caixinha. Enganei mais um, enganou a si mesmo. E o que eu faço para estar nesse templo de oração? Se chove, choveu, não vou não. Que é de açúcar, de papel, desmancha. Se está sol, vamos fazer a campanha do que lá? Não, mas está muito sol, né? Vamos esperar refrescar mais um pouquinho, que nessa lua sair, ninguém vai nem atender. E ó, se chover um pouquinho, não vai dar para fazer a campanha, não. Vamos no dia dos finados. Mas ó, tô desanimado, não vou mais não. Você oferece uma mensagem consoladora, a pessoa fala que você não respeita a dor dela, não aceita. Não vou mais não. Então você vai perdendo as oportunidades de servir. E no mundo nós viemos servir, não foi para ser servido. E enquanto essa mentalidade não mudar,
eu vou continuar sendo o mercador expulso, literalmente, porque eu mesmo não vou estar feliz e bem em lugar nenhum. Se a Nádia falar um pouquinho mais atravessada, eu mesmo me expulso, não volto mais no Joana. Agora eu vou para outra casa. Aí eu tô lá, eu não volto mais lá. É tão bom conviver em todos os lugares, visitar todos os lugares, ter amigos em todos os lugares. Não é proibido, eu posso frequentar a casa espírita de segunda a segunda e em todas as casas, isso é maravilhoso. Mas ter uma relação de convivência harmoniosa com todo mundo para saber estar em comunhão com os irmãos no tempo que é sagrado de oração. Que Jesus nos abençoe e que Ele possa sempre estar nos inspirando a serem pessoas que constroem, né, valores, que tenham missões, que tenha ética e que tenha realmente uma fé inabalável diante das adversidades que nós vemos acontecendo o tempo todo. Que assim seja.